Porto Velho, Rondônia, Brasil, Brasília. Estamos aqui uma vez mais para trazer a você um conteúdo extraordinário sobre o nosso projeto Imagem e Semelhança. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pastor Helder Oliveira falando. Deixe já o seu comentário, é muito importante a participação e o seu feedback. Deixe aqui o seu like e também o compartilhamento. Compartilhe os nossos conteúdos. É uma forma de você estar nos ajudando. Eu quero falar com você neste vídeo sobre destransição, desconstrução social, transformação de mente e metanoia. Romanos capítulo de número 12, no verso de número 2, a palavra do Senhor vai nos trazer uma poderosa palavra sobre transformação de mente, destransição, metanoia. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2, vai dizer o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos o vosso entendimento para que possais compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a minha, sobre a tua, ou seja, sobre a nossa vida. É claro que antes de tomarmos qualquer decisão referente à nossa vida física, espiritual, secular, nós temos que saber o que estamos fazendo. A destransição, ela não é somente cortar um cabelo, fazer um procedimento cirúrgico, como retirar os seios, fazer o explante de um silicone industrial, seja nos seios ou no glúteo, aonde quer que você tenha colocado. Não, não é por aí que se começa o processo de destransição. O processo de destransição se começa por dentro. É por dentro que você tem que se destransicionar. É por dentro que você tem que mudar. Ao decorrer do tempo em que nós nos transicionamos, eu dirijo esta palavra a pessoas que se transicionaram, ao decorrer de todo esse processo, construímos altares em nosso corpo. Primeiro, cabelo. Houve um processo para você deixar o seu cabelo crescer. Você construiu um altar, levantou um altar de adoração para si próprio. Segundo o altar, seus seios. Você teve um processo para tomar anticoncepcional, que são os hormônios femininos, para que seus seios crescessem, também colocar uma prótese, né? Ou ingerir silicone industrial. É o segundo altar que você levantou, que nós levantamos no nosso corpo. Bumbuns avantajados com silicone industrial ou prótese, né? Enfim, terceiro altar que levantamos. Também o quarto altar, que é o comportamento. Por isso que eu digo que a homossexualidade, ela é uma construção social, ela é algo construído, um personagem fictício que nós damos uma vida, que nós damos uma identidade a este personagem. E é muito importante sabermos, irmãos, que no período da transição, da construção social, há um processo. E esse processo ele é demorado. Ninguém vira um travesti da noite por dia. Não! Há um processo de tempo para que a transição seja de fato estabelecida na vida desta pessoa que iniciou o procedimento. Por quê? A destransição não pode também haver mesmo processo. Agora é que entra a minha mensagem aqui para que vocês entendam aonde eu quero chegar. Aos transexuais, travestis, também homens trans, que são as mulheres biológicas que se reconhecem como homem, que passaram também por um processo, retiraram seus seios, tomaram hormônios masculinos, e enfim, tiveram um processo para tal procedimento. Irmãos, quando nós nos arrependemos, Lucas 15:17, caindo em si, o filho pródigo viu que até os funcionários do seu pai tinham mudança de pão, enquanto ele ali perecia fome, versículo 18, levantar-me-ei, ele se levantou daquela situação, literalmente ele se arrependeu, voltarei eu com meu pai, direi, pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas recebe-me como um de seus funcionários.
A palavra é clara, queridos. Quando nós nos arrependemos, na minha experiência, a primeira coisa que eu queria fazer era cortar meu cabelo. Como fiz, a primeira coisa, quando Deus falou comigo, Eldo, eu não estou contente com as tuas atitudes, 3 vezes, eu abri a palavra na Bíblia, estava lá, Coríntios, 1 Coríntios 6:9, os efeminados e os homossexuais não herdarão o reino de Deus. No dia seguinte eu já cortei meu cabelo. Por quê? Porque era algo que eu queria, mas eu não tive um acompanhamento, irmãos, psicológico, psiquiátrico, eu não tive um acompanhamento espiritual de início. Não tive. Eu só tomei aquela decisão que estava ao meu alcance, cortar o meu cabelo e ponto. E o meu cabelo era um dos altares que eu tinha levantado no meu corpo, que eu adorava, assim como todos os travestis e transexuais veneram os seus cabelos. Por quê? Porque são altares construídos e no dia seguinte eu quebrei esse altar. No mundo físico, eu cortei o meu cabelo. Só que eu não quebrei esse altar no mundo espiritual. Aquele velho travesti ainda estava dentro de mim, tanto que passou um tempo, eu logo me desviei. Eu logo saí do propósito. Porque, primeiro, eu não estava sendo acompanhado. Segundo, eu não quebrei o altar no mundo espiritual. E terceiro, estava sozinho. Então, houve um outro processo que me fez, de fato, voltar para a minha cidade, para me ser acompanhado por uma igreja, cujos irmãos já sabem aqui o meu testemunho. E foi aí que eu tive um acompanhamento espiritual, psicológico, psiquiátrico, todo o procedimento que havia de ser feito na minha vida. Então, quando nós construímos altares nos nossos corpos no mundo espiritual, esses altares, eles têm que ser quebrados também no mundo espiritual. Eu não posso quebrar o altar de ninguém por ninguém. Hoje o Wagner está aqui. Estamos aqui em um shopping de Brasília, porque é aqui que é o consultório da psicóloga que está acompanhando o Wagner. Antes dele fazer a cirurgia, dizemos a ele que a destransição principal que ele precisa é a de mente, é a de caráter, é a de alma. Transformai-vos o vosso entendimento, para que você possa compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele vai ter aí uma série de consultas pagas, irmãos, pagas. A minha psicóloga, que cedeu para mim os laudos para me fazer as minhas cirurgias no particular, a primeira que eu fiz no SUS, no Rio de Janeiro, dos seios, e a segunda que eu fiz no particular do glúteo, ela foi a responsável de fazer comigo todo o acompanhamento e me disponibilizar o laudo para que assim eu fizesse ambos procedimentos cirúrgicos. A agenda dela está super lotada para esse ano. Então ela não conseguiu encaixar o Wagner, mas ela nos indicou uma outra amiga dela, que também é psicóloga e é cristã, estará fazendo aí esse trabalho com o Wagner. E não vai ser de graça, irmãos. Infelizmente, não vai ser de graça, né? Mas o nosso projeto vai arcar, né, com as ajudas que recebemos de alguns seguidores em particular. Nós vamos aí arcar com essas consultas e essa terapia que o Wagner vai ter antes de fazer o seu procedimento cirúrgico, que é muito importante. Então, neste momento, o Wagner já se encontra em consultório com ela, conversando e tratando o que se tem que ser tratado, para que ele não siga sangrando em pessoas que não se cortaram. É o que eu costumo sempre dizer. Vocês concordam comigo ou não? Se não concordam, deixem aqui no comentário. Se concordam, coloquem aqui no comentário. Mas eu não posso, irmãos, de maneira e forma nenhuma, pegar uma pessoa que saiu do mundo do travestismo, tem toda a sua vida como travesti, vamos supor, feridas, sequelas, pesadelos, traumas que precisam serem sarados e tratados. Essa pessoa, antes de qualquer procedimento cirúrgico, antes de qualquer exposição, ela precisa se tratar, ela precisa ser curada, ela precisa ser sarada, para que o seu psicológico não seja mais massacrado do que já foi nas avenidas, nas ruas de prostituição, nas acepções e exclusões na sociedade, entre a família, amigos e parentes. Nós precisamos, de fato, cuidar dessas vidas, como elas têm que ser cuidadas. Primeiro a mente, alma, coração, porque nós somos seres humanos feitos de corpo, alma e espírito. Assim como cuidamos do espiritual, nós também
temos que cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração. Então, o nosso projeto Imagem e Semelhança, ele traz essa ajuda a essas pessoas. E nós estamos com o Wagner aqui. O Wagner ele está tendo o seu procedimento de acompanhamento psicológico, tá? E nós já iniciamos o ponto de partida, né, no postinho de saúde, visita, consulta, já está sendo encaminhado para o hospital responsável que fará a cirurgia do Wagner. Não irá demorar, meus irmãos, porque primeiro estamos em oração ao Senhor nosso Deus para que consigamos a cirurgia do Wagner aqui em Brasília. E depois também nós temos a ajuda de alguns parlamentares eleitos aqui pelo Distrito Federal que encaminharão ofícios e cartas para o determinado hospital. Também temos, né, a ajuda do corpo jurídico de advogados que estará também pressionando o Ministério Público para que reconheça que, assim como a comunidade LGBT tem os seus direitos e regulamentações também para transexualizar, ou seja, transicionar, nós também teremos esses direitos e regulamentações para destransexualizar, voltar ao nosso estado de origem. Então, assim, eu estou compartilhando este vídeo aqui com você para que você possa nos ajudar. Como que você nos ajuda? Assistindo o nosso conteúdo, compartilhando o nosso conteúdo, deixando aqui o seu like, interagindo com o seu comentário. Tudo isso você nos ajuda, em nome de Jesus. É uma forma de você contribuir para com o nosso ministério. Orar pela minha vida, orar pela vida da minha esposa Neide, orar pelos nossos filhos, orar pela vida do Wagner, orar por este projeto Imagem e Semelhança, que quer seguir corretamente a lei e orar para que o Senhor nosso Deus nos dê condições para ajudar essas pessoas e para principalmente cuidar delas, como elas têm que ser cuidadas. Então, meu muito obrigado. Deus abençoe. Esse vídeo não vai ficar muito longo para que você possa assistir até o final e que Deus vos abençoe de uma forma poderosa. Lembrando que antes de destruir os altares físicos que construímos, nós também temos que destruí-los no mundo espiritual. Não é só cortar o cabelo, não é só tirar a prótese, não é só remover o silicone industrial do seu corpo. Você precisa de um acompanhamento de profissionais na área de psicologia, de psiquiatria. Você precisa de um acompanhamento espiritual de fato para que você entenda o que é a renúncia, o que é a libertação e que você não seja mais um dos que envergonham o Evangelho, dos que se entristecem por não ter conseguido lidar com seus medos, com seus piores pesadelos. Antes de você tomar uma decisão, veja se você está preparado para tal decisão que você quer tomar. Entregue sua vida ao Senhor, confia nele e acredite que o mais ele fará. Temos que buscar sim no mundo espiritual a ajuda, mas Deus capacitou profissionais para que possam nos ajudar. E eu convido a você a refletir neste meu vídeo aqui, que a desconstrução principal que tem que ter é a de mente, para depois você pensar em remover próteses, em tirar silicone, em destransicionar o seu corpo. Antes disso, você tem que destransicionar sua mente. Você tem que entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida. Deus lhe abençoe, a paz do Senhor e até o próximo vídeo.